Highcast está diferente e às quartas-feiras esse bate-papo não pode faltar. A gente está com a Fernanda Soibelman, que é psicanalista, psicóloga e mãe. Seja bem-vinda ao Highcast. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer falar com você. A gente está no mês do Dia das Mães, né? Apesar de já ter passado, mas todos os dias é Dia das Mães, é meio piegas falar isso, mas é verdade, né? Porque a maternidade é uma coisa muito importante na vida das mulheres e na vida de nós que somos filhos. Mas antes de entrar nessa seara, eu gostaria de saber como é que você se descobriu como psicóloga, psicanalista, como é que você entrou nesse universo? Eu sempre me interessei, né, e sempre fui mais para o lado de humanas, né, exatas não é minha praia. E a partir do meu ingresso na psicologia, né, fui apresentada à psicanálise, entre outras linhas teóricas, mas eu, passei a me entender através da psicanálise. E aí quando a gente se entende através de uma teoria, a gente não tem como entender os outros de outra forma. Então, né, também me submeti a análise, enfim, e estou nessa trajetória até hoje. Como é que isso contribuiu para você como ser humano? Como profissional você tem que fazer, né, mas como pessoa para se entender no mundo. Então, a psicanálise, ela é um trabalho que nos atravessa, né, é diferente de outros trabalhos que a gente fecha a porta lá do escritório e vai embora. A gente passa a viver a psicanálise e enxergar o mundo de uma outra forma, né, não é algo que a gente possa deixar de lado, né, ela muda a nossa visão de mundo. E eu vi que você tem uma presença muito grande nas redes sociais e você fala justamente bastante da questão da maternidade. Não à toa você está aqui com a gente. Me conta um pouquinho quando você começou a trabalhar nessa área de mídias sociais e como é que isso impactou sua carreira, porque a internet está mudando carreiras, mudando vidas e abrindo portas, né? E eu acho ótimo, porque a gente pode tirar a psicanálise dos consultórios e torná-la mais acessível, trazer informações importantes, né. Eu já estou há bastante tempo nas redes sociais, desde o Facebook, e no início eu usava muito para estudar, né, eu compartilhava o que eu estava lendo, o que eu estava aprendendo, enfim. E aí foi crescendo e tô lá até hoje, ainda é um lugar que eu uso muito para estudar, né, o que eu posto ali é o que me interessa, que me atravessa, e eu vou compartilhando com as pessoas que estão ali. E no Facebook ainda tem esse público? Não, eu não tô mais no Facebook, Não tá, né? mais no Não está. Instagram. É. Tá em alguma outra mídia além do Não, Instagram? só Instagram. E as pessoas te mandam mensagens, te procuram com dúvidas, com anseios, com. Bastante, bastante, recebo bastante mensagens, tem uma troca muito legal, né, inclusive a gente consegue conhecer gente muito legal através do Instagram. Eu adoro esse espaço, acho que pode ser também um espaço muito adoecedor, né, depende do uso que a gente faz, mas pode ser um espaço muito legal de troca também. Eu aprendo muito, né. É, eu acho que a gente entende muito mais o universo mesmo que a gente vive, saindo um pouco da nossa bolha, quando a gente acolhe, né? Tem esse acolhimento. E, enfim, comigo isso não acontece tanto, porque meu nicho é completamente diferente. Também sou de humanos, mas eu sou completamente diferente. Mas às vezes algumas pessoas vêm falar comigo: ah, gostei de um conteúdo, gostei disso, gostei daquilo. E as pessoas se sentem acolhidas e você de fato entende o universo através do olhar de outra pessoa. Eu acho que sem a internet a gente não conseguiria fazer isso. Não, sem dúvida não. Eu acho um espaço ótimo, assim, se a gente sabe usar, né. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sigo influenciadoras fit, por exemplo, eu acho que essas coisas acabam levando a um lugar de comparação que não é legal, que adoece muito, mas, assim, dependendo de quem a gente começa a seguir, a gente se enriquece bastante, né, mas é aquilo, é saber usar, né. É uma forma de aprender e de se inspirar de formas diferentes. E te seguindo, de fato, assim, eu elaborei enfim, as perguntas que são anseios meus mesmo, assim, como filha, como eu já falei, como futura mãe, como mulher,
né? Uhum. Porque dissociar a maternidade da mulher é muito complicado, é uma coisa que desde pequenininha a mulher é meio que idealizada para ser mãe, o que é uma coisa natural, porque a gente tem útero, a gente tem, sem a mulher não tem como gestar. Talvez no futuro tenha, mas agora não tem mais. Como é que você enxerga essa criação da mulher para ser mãe? E isso é uma coisa que é danosa? Eu acho muito problemática, porque, assim, para nós, seres humanos, ser mãe não é natural, como é para os animais, por exemplo, né. O ser humano, para a psicanálise, ele não tem instinto, ele tem pulsão, que é a mistura, né, do instinto com o desejo. Então a gente circula nesse meio termo, né, por isso que a gente pra gente ser mãe é uma experiência muito subjetiva, que mexe muito com a gente, que muda inclusive, um pouco da nossa identidade, né, e o que não acontece com o animal. Então, assim, a gente, tende a naturalizar uma coisa que não é tão natural. Poucas coisas são naturais, né, para o ser humano, porque a gente pensa sobre essas coisas, a gente sente coisas a respeito, né, de tudo que nos acontece. A gente desnaturaliza um pouco, né, as E coisas. o animal tá pronto para a vida muito antes do ser humano. E eu acho que o ser humano nunca fica de fato muito pronto para a vida, porque a maternidade e mesmo a paternidade, você se sente responsável por aquela pessoa e você vê, eh, você aos 30 você vai buscar um colo e você tem. No mundo animal isso não existe, é um comprometimento literalmente para a vida inteira, né? Sim, é uma dependência radical, né, eu acho que tu tocou num ponto super importante. O ser humano, ele nasce prematuro, diferente de outros mamíferos que em questão de dias, meses, enfim, já é independente, o ser humano tem longos anos, assim, né, até conseguir ser independente, se é que consegue. Então, assim, é Muitos não conseguem mais. exato, né, então é muito não tem como comparar, né, com a experiência de um animal, né, não tem como falar de só puramente de instinto, até porque se fosse só instinto, a gente não tinha, por exemplo, a depressão pós-parto, né. Eu até pensei, na questão psicológica para a mulher, quando ela vira mãe. O que que muda para ela, não só fisicamente muda tudo, tem a questão hormonal que muda um absurdo, e aí, mas o que que muda, na vida da mulher, psicologicamente? Como é que o cérebro da mulher vira aquela chavinha dela que vivia mais para si, às vezes para o marido ou enfim para o resto da família, e agora ela tem aquele serzinho, e ela Uhum. vai continuar tendo aquele serzinho mesmo quando ele for um serzão, né. Então, é uma mudança de posição subjetiva na vida, né, uma reconfiguração subjetiva. É aquilo que tu estava falando, né, tem a as nossas funções, né, de filha, de amiga, de profissional, de namorada, esposa, enfim, né, e aí surge essa outra função que demanda demais, né, e demanda que a gente desinvista um pouco dessas outras funções para se dedicar, né, à função materna. Então, ela é uma mudança radical, assim, nesse sentido, de ter uma pessoa que depende inteiramente de si. E é uma experiência que pode tanto ampliar o desejo da mulher, né, ampliar subjetivamente a mulher, potencializar, como pode ser muito esmagadora, né, e aí vai depender de como, né, de que ferramentas internas essa mulher tem para lidar com as pressões sociais, com essa mudança toda que acontece, essas exigências, né, enfim, as mudanças de prioridade, como é que ela vai se adaptar a essa nova função. E para algumas mulheres eu imagino que seja mais natural do que para outras. E aí bate aquela culpa, bate aquele sentimento de impotência. O que fazer? Bom, acho que em primeiro lugar a gente precisa romper com esse ideal de mãe total, né, não existe isso, mãe perfeita, isso é uma construção social,
né? Nenhuma mãe é perfeita e nem seria saudável que fosse, porque uma mãe total, né, aquela mãe que é tudo para o filho, ela não abre espaço para o filho ser um sujeito, né? Porque a partir do momento que o filho vê que não tem tudo ali na relação com a mãe, ele se abre para o mundo. E aí ele vai viver as experiências dele, ter outras referências na vida, a gente precisa de outras referências que não são a mãe, né? Então, isso é super importante, assim, né? Não se prender a esse ideal materno, porque não existe mãe perfeita e nem filho perfeito, não se cria filho perfeito, né? A gente não pode se apagar como mulher, porque isso não é bom para o filho também. Tem um psicanalista inglês, o Winnicott, que tem um conceito que eu acho que resume bem isso, que é o conceito de mãe suficientemente boa. Então, assim, nós que é suficiente, não é nem excesso nem falta, né? Porque o excesso também adoece, tanto quanto a privação. Então, a gente só precisa ser suficiente, isso já está ótimo. E o que é ser suficiente, assim, na sua cabeça, para criar filhos saudáveis e para ter uma vida saudável enquanto mãe? Eu acho que, em primeiro lugar, é isso que a gente estava falando, né, de sair desse ideal, porque isso é excesso, né, é poder se reconhecer como sujeito, desejar coisas para além da maternidade, né, porque também ser uma referência importante para o filho, né, é se permitir ser falho, né, para que o filho possa também ter um modelo, né, de pessoas que falham, e ele possa se reerguer o dia que ele falhar, porque todo mundo falha, óbvio, né. Então, a gente precisa poder eu sempre digo, assim, que a saúde, ela não está nos extremos, ela está sempre no meio do caminho. Se uma coisa está, né, muito para né, para mais, para menos, né, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada tá, é. Sim. E você ainda enxerga o papel da mãe como pilar, da família? E como é que essa dinâmica muda num casal, quando um filho chega? Porque eu ouço muito isso. "Ah, eu tô", mães recentes falando: "Ai, tá aqui, ó, causando uma fricção no meu casamento, porque meu marido pensa assim, ou porque minha esposa pensa assim", e gostariam de criar os filhos, de repente, de uma forma diferente. Então, como essa questão da maternidade entra, como a mãe entra com um pilar, e como resolver essa mudança tão drástica, né? E que é literalmente de uma hora para outra, porque durante a gravidez você não necessariamente se prepara para isso, né? Uhum. Pois é, então, com relação ao casal, né, eu acho que tem um deslocamento quando nasce o filho, né, deslocamento da centralidade da relação, que é, né, entre o par ali, e aí passa a ser o filho, né, que passa a demandar muito. E aí tu fala algo importante aí, né, que é como conseguir manejar o que que é o ideal de um e de outro para criar esse filho. Porque, assim, a mãe, ela não é o pilar, né, os pais ambos têm responsabilidades, né, deveres, enfim, com esse filho. Então, a mãe também precisa abdicar desse lugar, né, de ser o pilar, para que o pai possa entrar. Ela precisa fazer espaço, né. No início, logo que o bebê nasce, mãe e bebê estão num estado de fusão. E é o que a gente chama em psicanálise de uma psicose saudável, né. Só que ela é temporária, porque, assim, eles se completam ali nesse início, isso é importante para a constituição do bebê, mas isso precisa ter um fim. E o fim, geralmente, é quando um terceiro entra nessa relação, né, que precisa ser o pai. Então, o pai precisa poder se colocar também, né, nessa relação, e a mãe precisa abrir um espaço para que ele se coloque. Às vezes, o que a gente vê muitos casais tropeçando é nisso, né, é no pai não se autorizando, né, ficando meio de lado, assim, né, não se colocando como protagonista também, né, na criação do filho, ou a mãe também não abrindo espaço, né, aquilo que a gente fala de que uma mãe, né, para quebrar esse ideal de perfeição, ela precisa poder pedir ajuda, né, porque ela precisa se reconhecer como não toda, né, eu não tenho tudo, não posso ser tudo para o meu filho, né. Então, ela precisa romper isso para o pai entrar, pedir ajuda e aceitar ajuda, né, são 2 coisas diferentes.
Tem algum importante. aspecto de ciúme ou de protecionismo, porque você gerou e aí alguma química cerebral ainda está agindo no seu corpo para justamente muitas mulheres se fecharem nesse papel de mãe. Eu sou a mãe, eu sou o suficiente e o homem é o provedor. Você vai prover o sustento, mas eu vou cuidar. Na minha experiência como filha não foi assim, tá? Foi tudo sempre muito dividido, meu pai sempre foi muito presente, meus pais sempre tiveram alinhados, então não é uma experiência pessoal, mas é uma experiência que eu observo, né. Sim. É, então, eu acho que isso é uma coisa muito construída pela cultura, né, de que a mãe vai dar conta de tudo que, né, aquela coisa, né, do pai provedor mesmo, e a mãe do lar, né, a rainha do lar, né, a gente tende a colocar de uma forma meio eufemista, mas na verdade é uma mulher, encarcerada, digamos, né, no lar, porque a gente precisa ser mais do que mãe, né? É muito perigoso uma mãe que se realiza totalmente na maternidade, porque é aquilo que a gente estava falando, o bebê não vai conseguir se constituir sujeito, ele não vai conseguir ir para o mundo. Então, a mãe precisa dar esse espaço, né? Imagina agora que eu chego e digo: olha, agora eu vou ser amiga, eu me realizo sendo uma amiga, aí eu abandono minha família, né, minha relação, meu trabalho, né? É óbvio que todo mundo ia achar uma loucura. E por que que ninguém acha loucura uma mãe que fala: eu só vou ser mãe, né? E como achar esse equilíbrio? Para além da eu sempre falo para todo mundo: "Se você puder, faça terapia". Sim, Porque, assim, não só mãe, mas todo mundo, porque todo mundo tem traumas, todo mundo tem vazios, todo mundo tem, tristezas, angústias, né. Então eu falo: "Faça terapia, não entende o que está acontecendo? Faça terapia, entende, para se manter são, faça terapia". Então, para além da terapia, quais dispositivos a mulher pode encontrar no dia a dia para equilibrar mesmo a função de mãe, a função de esposa, a função de profissional, porque hoje em dia as mulheres vão à luta, né, sim. literalmente vão Uhum. fazer muitas mulheres são as mulheres que sustentam as famílias também, né. Então Sim. como encontrar esse equilíbrio após a maternidade? Então, acho que a primeira coisa é a gente aprender a dividir responsabilidades e não tarefas. São coisas muito diferentes, né, porque, Uhum. por exemplo, né, eu posso combinar com o pai do meu filho que, né, cada um, né, a gente vai alternando uma vez para cada um trocar a fralda. Mas ele também está vendo se a fralda está molhada, né, ele está cuidando ou eu que tenho que pedir toda vez para ele trocar, né. Porque aí a gente entra naquilo do trabalho mental, que também é super exaustivo, talvez ainda mais do que realizar a tarefa em si. Então acho que a primeira coisa é isso, né, dividir responsabilidades, né, e isso inclui de novo, a gente volta sempre nisso, né, de que a mãe não pode ser uma mãe absoluta. Né. Acho que também, preservar espaços em que a gente possa fazer coisas que são só nossas. Por exemplo, ler um livro, sair com as amigas, qualquer coisa, né, que não envolva a maternidade, né, que não envolva essas coisas do dia a dia, da casa, enfim, né, coisas que são nossas, preservar esses espaços. Acho que também passa por escutar o que se repete, por exemplo. Eu sempre fico irritada, explodo em determinada situação, né, para usar o termo que se usa hoje em dia, né, os gatilhos. Quais são os meus Hum. gatilhos? Essas coisas comunicam muito sobre a gente, né, e nos ajudam a poder transitar melhor, né, a nomear melhor os nossos sentimentos, porque isso às vezes parece bobo, né, mas a gente tem muita dificuldade de nomear, né. Às vezes a gente confunde tristeza com raiva, né, enfim, é como a gente faz, inclusive, com o nosso bebê, né, que precisa que a gente nomeie, ó, agora tu tá com sono, né, por isso que tu tá chorando, agora é dor, agora é fome, e ajudar ele a entender o que que ele tá sentindo. A gente também tem que fazer isso com a gente mesmo. Não se abandonar, né, até para não criar vulnerabilidades, né. Quais são as falando em vulnerabilidades emocionais, quais são os
você observa as vulnerabilidades emocionais mais comuns nas mães, não só nas recentes, mas também nas mães que os filhos depois vão seguir a própria vida, o próprio caminho, ver o crescimento também pode gerar uma certa confusão, um aperto no peito. Quais você enxerga, assim, que são os gatilhos de vulnerabilidade das mães Eu principais? acho bom, então, eu acho que a gente começa com a solidão materna, né, eu acho que muitas mães são meio abandonadas, assim, com um bebê e uma idealização, né, mas como tu falou, né, também tem a questão da mãe que já, às vezes, precisa se deslocar, né, desse lugar da mãe que é necessária para ser uma mãe, entre aspas, desnecessária, quando o filho começa a crescer e ter a vida dele. E por isso que é tão importante a gente preservar os nossos interesses e a nossa vida, para a gente não ser aquela mãe invasiva, que não aceita que o filho, não, que a gente não é mais tão necessárias assim, né? Poder ocupar um lugar secundário, né? E não ficar para não ser, às vezes, aquela sogra invasiva, né? Que não respeita a intimidade, né? Ou do filho, ou do casal, que seja, enfim. A gente poder ter interesses próprios, porque senão é muito dolorido ver o filho crescer, né? É por isso que é super importante a gente não ser só mãe, né? A gente também ocupar essas outras funções. E para as mães mais novas, uma coisa que a gente vê muito hoje em dia é a competição entre mães, né? Em função desse ideal de mãe perfeita, né? E eu acho que isso vem muito da nossa cultura de fomentar uma rivalidade feminina. E a gente não percebe que a gente pode ser muito aliadas, né? E que isso fortalece muito, né, a nossa maternidade, a gente poder trocar experiências sem julgar uma a outra, né? Poder ser o ponto de apoio uma da outra. Porque por mais que a gente tenha um pai participativo junto da gente, a experiência que a gente tem como mãe nunca vai ser, né, igual ao do Hum. pai, e eles vão ter muita dificuldade para entender algumas das coisas que a gente atravessa, porque para a gente é muito mais visceral, isso acontece no corpo, né? Isso mexe com a gente de todas as formas possíveis, né? E às vezes só uma mulher para compreender. Nem sempre o homem vai entender, por mais, até porque biologicamente somos diferentes. E emocionalmente também, né. Como é que você enxerga também um pouco do vamos falar um pouco do pai? Como é que você enxerga o homem diante da paternidade, versus a mãe? Não versus é uma coisa meio pesada, mas, em comparação, né, a mulher, você acha que, são posturas homens têm posturas, de repente, dependendo, mais tranquilas ou alguns são mais protetores, mais controladores, e aí usam a mãe para ser um reflexo do que eles gostariam de fazer, mas não querem exercer aquilo. Como é que você enxerga a dinâmica familiar entre homens, mulheres, enfim, e a criança, né? Eu acho que os homens estão começando a se reorganizar. Não sei se eles estão bem situados ainda do que se espera deles em geral, não só na paternidade, né? Porque está mudando muito o lugar do homem na sociedade. E eu acho que eles ainda estão tropeçando muito nisso, né? Onde se colocar, né? De que forma, de que eles têm um papel importante no desenvolvimento desse filho, né? O pai não é um acessório dispensável, né? Como às vezes a gente tenta, né? Santificar esse lugar de mãe, né? E acho que tem até aquele ditado, né, de que pai é qualquer um, mãe é só uma. Não, né? Não é Minha avó qualquer falava isso. o pai é importante, sim, né, na criação de um filho. Ele tem um papel super importante. Ele faz falta, sim, se ele não está ali, né? Ele não é dispensável. Então, acho que os homens ainda estão tentando se reorganizar dentro dessas novas exigências, né, de que eles sejam mais participativos, de que eles não se resumam só ao provedor. Eu acho que tem uma coisa também bem importante, não só para os pais, né, isso vale para as mães também, de que o filho, ele é um pouco a extensão narcísica da gente, né? A gente quer realizar coisas que a gente não conseguiu através do filho, a gente tem um monte de expectativas, frustrações também fazem parte, né?
Então, eu acho que muitas vezes tem isso, essa cobrança que tu falou em relação ao filho, à mãe, né, de que, né, o filho tem que ser isso, isso e isso, né, porque isso é o meu ideal, né, de que forma, então a gente vai deixar que o filho se mostre, né, quem ele é, e de que forma vai ter espaço para ele expressar quem ele é, né, acho que ainda tem e talvez sempre vá haver um pouco de um descompasso nisso. Uhum. A gente tem visto muito, eu pelo menos tenho visto muito, você provavelmente também pela sua área, eh, a banalização do termo mãe qualquer pessoa é narcisista. As pessoas não entendem muito bem o que que é o narcisismo e o que que é o transtorno, o que é você ter um certo grau, acho que todo mundo tem um certo grau de narcisismo, o que Uhum. pode até ser saudável, não sei se você concorda comigo, porque você não pode se doar 100% a tudo e você tem que olhar um pouco para si. Em alguns Uhum. momentos, se você for 100% doador, você vai estar até prejudicando as pessoas que estão ao seu redor. E aí eu queria esclarecer um pouco isso. Qual é a diferença entre a mãe, o pai, a pessoa, eh, que é narcisista por transtorno, ou a pessoa que demonstra alguns aspectos, de repente, em relação ao filho, de cobrar demais, de querer que determinada coisa seja, como ela planejou e não é? O que que tem a ver com frustração, que é normal, e as pessoas hoje conferem esse título, e o que de fato é narcisismo, né? E quando procurar de fato uma ajuda para tratar essa ferida, né? E aí eu falo mais no caso dos filhos e, enfim, de quem sofre. Se... Então, existe o transtorno de personalidade narcisista e existe o nosso narcisismo, que sem narcisismo ninguém se constitui, né? Ninguém tem autoestima, ninguém tem nada. A gente precisa, né? Todos somos, em certa medida, narcisistas. E isso é saudável, né? Começa a ser patológico quando isso sufoca o outro, né? E a gente tem uma série de manipulações e de, enfim, né, posturas perversas, né, nesse sentido, mas o que eu acho que há uma confusão, primeiro é que a gente vive numa sociedade que quer patologizar tudo, né, tudo tem um rótulo, e assim, nem tudo é patológico, né, às vezes a gente, enfim, nós somos neuróticos ali tentando, né, lidar com as demandas, né, da vida, e a gente não precisa rotular tudo. E por um lado, eu vejo que, assim, como a gente estava falando lá no início, né? A gente está mais nas redes, está se informando mais, então a gente quer se apropriar de um conhecimento que a gente não tem, às vezes, muita profundidade e acaba confundindo as coisas, né? Então, o lado bom de popularizar mais a psicanálise, a psicologia, enfim, é isso, é trazer informação, e o lado ruim é que acaba, às vezes, banalizando coisas que são graves, né? E eu acho que tem ainda essa pressão cultural, né, das mães perfeitas, então, às vezes a gente confunde, né, uma mãe que se permite desejar para além da maternidade com uma mãe narcisista, uma mãe egoísta, uma mãe ruim, enfim, né, o que quer que seja. Eu acho que tem muito disso, assim, né, de demonizar mães que se autorizam não ser apenas mães. É um problema muito sério, porque é como existem até homens que falam para as suas esposas ou para as suas parceiras e mães de seus filhos que hoje eu te vejo como uma santa. E isso é uma Um postura problema tão não. um baita problema pro relacionamento, como essa mulher vai se sentir quando ela falhar, né. Mas a gente também tem a questão das mães solo, que muitas, cada vez mais, enfim, as pessoas se unem e depois seguem caminhos diferentes. Como é que é a experiência para mãe solo, assim, quais são as dificuldades de fato maiores em relação à maternidade do que com mães que têm parceiros, que nem sempre são tão presentes, né, também, Uhum. mas, existe uma diferença com certeza. Sim, a mãe solo muitas vezes ela é abandonada pelo laço social, né? E isso, a solidão materna em geral, ela é uma falha do laço social, não da mãe,
né? Então, eu acho que a gente tende a colocar a mãe solo, às vezes, num pedestal, né? E me incomoda um pouco esse termo, né, da mãe guerreira, né? Ou até tem aquele neologismo da mãe, né? Que é mãe e pai. Não existe isso, tá? É aquilo que a gente estava falando antes. A falta do pai não vai São ser preenchida pais. pela mãe, né? Pai é pai, mãe é mãe, né? A falta do pai vai ser uma falta sentida, né? Aquilo, né? A presença da falta é uma presença, né? Que vai estar sempre ali, né? A ausência vai estar sempre presente ali para aquela criança. Então é muito complicado a gente romantizar, né, a mãe solo como aquela mãe que dá conta de tudo, porque ela paga um preço muito alto, né, por ter que dar conta de tudo e muitas vezes ela não consegue, e a rede de apoio é fundamental, porque assim, por mais que a gente responsabilize uma única pessoa pela criação de uma criança, a gente sabe que são muitas pessoas que criam uma criança, né? Ela vai ter várias referências, independente que, né, que o peso todo da responsabilidade esteja só na mãe. Então, é muito complicado, assim, eu acredito que é uma grande falha do laço social, e eu acho que, inclusive, a depressão pós-parto é uma falha do laço Uhum. social, porque, né, aquilo que a gente estava falando, o abandono da mãe, como se ela pudesse suprir todas as necessidades da criança. Quais são os primeiros sinais de depressão pós-parto? Eu acho importante a gente falar disso, porque é uma coisa que é um tabu e muitas pessoas confundem com aquele baby blue, né? Que se fala em Uhum, inglês, que é, que tem uma tristeza, porque tem um lado seu que tá indo embora, você não dorme, você não come direito, mas nem tudo. Foi aquilo que você falou, patologia. Hoje em dia a gente patologiza muitas coisas, mas existem algumas coisas que são sim. patologias, né? E a depressão pós-parto é uma coisa que é muito deixada de lado e que pode ter efeitos assim, se não tratadas, gravíssimos para. A gente teve recentemente, né, o caso de uma mãe que teve um surto, enfim. Como começar a identificar de fato a depressão pós-parto para ir buscar ajuda? Então, a depressão a gente costuma associar à tristeza e a gente imagina alguém chorando num canto, e nem sempre é assim, né? Às vezes, é por isso que a gente estava falando antes, né, também de nomear sentimentos, né? Às vezes ela expressa através da raiva, às vezes ela expressa como, assim, uma impossibilidade de cuidar dessa criança. É uma mãe que não consegue se ocupar da criança. Ou às vezes é o oposto, é uma mãe que não deixa ninguém chegar perto, né? Uma mãe que tem muitos medos, né? Que o bebê, enfim, né? Fique doente, que né, alguém chegue perto, passe uma doença, ou não cuide direito, então tem que estar sempre ela ali o tempo inteiro. Ela abandona tudo para cuidar desse bebê, né? Se anula. Então, no fundo, isso é uma fantasia de que ela não é capaz de cuidar do bebê. Ela tem que estar sempre ali, porque senão esse bebê não vai sobreviver, né? No fundo, a depressão pós-parto, ela tem muito a ver com esse sentimento de não ser suficiente, de não dar conta. E quando procurar ajuda? Quanto tempo você sentindo isso ou você observando isso dentro da sua família, você sendo uma rede de apoio, né? Observando isso, quanto tempo até de fato levar isso para um psiquiatra ou para um divã? Já antes, durante a gravidez, de repente fazer um trabalho de ser interessante, de terapia, antes de se Então, desenvolver alguma coisa, né? eu acho que, assim, é sempre bom para quem se dispõe a fazer uma terapia, né? Ótimo. Mas assim, é difícil a gente se preparar para o que vai vir, porque a gente não sabe exatamente o que vai vir, né? Às vezes acontece alguma complicação ali, né? E, enfim, como é que a gente vai se preparar um bebê que fica hospitalizado, né? Alguma complicação no parto? Então, eu acho que assim, procurar ajuda é sempre o mais rápido possível, porque isso vai acarretar prejuízos para o bebê, para a mãe, para a família em si, aquele núcleo familiar. Só que o que acontece é que muitas vezes a mãe não consegue se dar conta do que está acontecendo, ela precisa que alguém perceba isso. Por isso, de novo, a rede de apoio é tão importante, para poder sinalizar: olha, eu estou vendo que tu não está bem, quem sabe a gente procura, né, alguém, alguma ajuda, enfim,
né? É super importante que tenha alguém ali cuidando de quem cuida, né? O cuidar de quem cuida é parece que é um problema geral, porque o cuidador sempre fica um pouco negligenciado, porque a grande preocupação é com quem está recebendo aquele cuidado. Então, para quem, por exemplo, está lidando com uma pessoa que está cuidando, o que que você diria que para essa pessoa observar em si, para não desenvolver também, de repente, uma depressão ou alguma ansiedade, para além da ansiedade normal que nós vivemos, no contexto mesmo geral. Pois é, então eu acho que é prestar atenção, né, no que está sentindo e dar voz a isso, né, para que a gente consiga expressar de uma forma que não vire sintoma. Assim, ser mãe, né, passar por uma maternidade envolve vários lutos, né. Em primeiro lugar, o luto pelo próprio corpo, que faz parte da nossa identidade e é uma mudança muito radical, assim, em muito pouco tempo. Então a gente vira meio estrangeiro no próprio corpo, assim, né, o nosso corpo funcionava a vida inteira de uma determinada forma, a gente já conhecia bem, e depois da gravidez não sabe mais, né, a gente sente dor em lugares que a gente nem sabia que existiam, né, então o puerpério, então, também é um corpo É. estranho, né, habitar um corpo estranho. Então a gente precisa fazer o luto pelo corpo que a gente tinha, por quem a gente era antes da maternidade, que, né, é uma outra pessoa, né, depois da maternidade. Pelo bebê imaginado também, porque a gente sonha com um bebê e nasce outro, invariavelmente, né? Isso sempre. O bebê nunca é aquilo que a gente imaginava, e a gente precisa fazer o luto pelo bebê imaginado para poder receber esse bebê real. Se a gente não faz isso, a gente não adota o nosso filho, porque em psicanálise a gente entende que toda criança precisa ser adotada, sendo biológica ou não. E é muito Uhum. triste quando uma criança não é adotada pelos seus pais. E a maternidade é muito diferente em diferentes culturas, né? O papel da mãe. A gente vê no Ocidente, no Oriente. Como é que isso impacta a criança? Essa, enfim, a sociedade. Como a sociedade enxerga a mãe e a mãe enxerga a maternidade. Como é que isso impacta? Como é que isso chega na criança? Isso chega sempre, né, tudo que acontece no ambiente, à volta da criança, ela vai perceber, por mais que ela seja muito pequenininha, né, não tenha nem a linguagem para entender o que está acontecendo, ela vai perceber o clima, as expressões das pessoas à volta, né, o tom de voz, né, por isso que, né, mesmo a criança não entendendo exatamente o que está sendo dito, ela entende que alguma coisa ali está acontecendo. Então, cada cultura vai ter, né, seus valores diferentes, né, sua forma de autorizar ou desautorizar o desejo da mãe, né, que lugar a mãe ocupa no simbólico daquela cultura, né, tudo isso vai influenciar como a mãe vai se colocar, né, como a mãe vai inventar a sua maternidade, porque isso também é muito pessoal, né, não tem fórmula, não tem manual, cada mulher precisa inventar junto com o seu bebê, porque cada bebê é um, cada mãe é uma, né, os dois nascem juntos ali no parto, e eles precisam encontrar uma forma da dupla de funcionar, que é muito particular. Isso nenhum livro ensina também, né, É uma é algo experiência meio única, né? e é algo que envolve criatividade também. E a segunda gravidez não necessariamente é mais fácil do que a primeira, mas ser mãe pela segunda vez é mais fácil do que ser uma mãe de primeira viagem? Ou justamente por ser uma experiência absolutamente individual entre bebês e bebês, pode ser Uhum. um dificultador? Eu acho que pode ser tanto melhor quanto pior, né, em vários sentidos, né, depende da perspectiva. Por um lado, pode não ser tão assustador mais, né, ter um bebê tão fragilzinho, assim, para cuidar, porque a gente já sabe que, bom, deu certo da outra vez, né. Por outro lado, pode ter fantasmas da primeira gestação, né, alguma coisa que deu errado ali, né, um bebê que adoeceu, que teve alguma complicação, será que vai acontecer de novo? Né, como tu falou, cada bebê é um bebê, cada bebê convoca
uma parte diferente da mãe, né, a se fazer presente, é uma mãe diferente para cada filho, né, não é a mesma mãe para todos os filhos. Então, assim, tem coisas, né, nunca vai ser igual, né, E uma essa experiência questão de ser uma mãe diferente, como isso impacta os 2 filhos, ou os 3 filhos? Eh, porque isso tratamentos diferentes para pessoas diferentes. Na teoria isso é perfeito, mas às vezes na prática gera uma ferida que de repente a pessoa nem entende que um dia gerou, né? Como é que você enxerga que isso pode ser equilibrado dentro de casa? então, isso primeiro que é super difícil, porque vai haver competição entre irmãos, né, porque a gente sempre quer ser o único para alguém, né, isso a gente vai transferir, né, da nossa relação com a mãe para nossa relação com os amigos, com o nosso par amoroso. A gente quer ser os únicos, a gente tem ciúmes, a gente rivaliza, então isso vai acontecer, né, independentemente da mãe estar super se policiando para não dar mais para um do que para outro, mas é aquilo, os filhos convocam coisas diferentes, né? Daqui a pouco um filho, em um momento da vida, tem uma dificuldade maior do que o outro. Esse vai precisar, então, de mais atenção do que o outro, e o outro vai viver isso como uma privação. E vai, né? Claro, isso pode ser conversado, trabalhado, para ser atravessado da melhor forma possível, mas fica, né, ficam marcas, assim como o outro que, né, daqui a pouco pode se sentir muito sufocado e queria ter um pouco mais de liberdade que o outro, aquele que não tinha dificuldade, né, pode usufruir um pouquinho de, né, de não estar com os pais sempre em cima, né, essas coisas vão acontecer, tem diferença sim, isso não significa que um seja mais amado que o outro, né, mas também pode acontecer de uma mãe ter mais facilidade ou mais afinidade com um dos filhos, e isso é interpretado como falta de amor, enfim, E a cobrança vem acontece. forte. Vem, vem. E é aquilo, a gente não cria seres humanos perfeitos, né? A gente não passa sem efeitos pela nossa infância, as coisas acontecem, né? E a gente vai ter coisas a trabalhar, ponto final, né? Não tem como fugir E é disso. importante trabalhar. E é importante também a gente entender que essa super cobrança cobra também não só de si, mas de todas as pessoas. Só que a única pessoa que não consegue escapar desse papel de autocobrança é você mesmo, porque também existem, às vezes, coisas que você está se cobrando e eu não, e o universo não está vendo o que você está vendo. Você acha que as pessoas estão te julgando, mas você não está sendo julgado, né? E eu acho que tem um papel muito grande, a gente falou até das redes sociais nisso, porque existe um nicho materno nas redes sociais. E eu vejo as pessoas querendo imitar rotinas que são impossíveis para elas. Como é que você enxerga essa questão desse nicho materno atingindo mães normais, comuns, que têm trabalhos normais, que não têm um séquito de babás, não tem, que têm trabalhos normais, que têm dinâmicas que não são nas redes, que elas são apenas viajantes. Sim, é super adoecedor isso, né? A gente ficar se comparando e se julgando, né? Por isso que eu estava falando que é tão importante ter uma rede de apoio, assim, de mães que possa se trocar coisas, né? Não ficar apontando a falha da outra. E é aquilo, por mais que eu queira me espelhar na mãe X lá, perfeita, do Instagram, primeiro que não é a realidade, né? O que a gente vê no Instagram, na internet, não é a vida real, né? Isso precisa estar muito claro. E segundo que cada filho é um filho, né? Por isso que não tem manual. O que funcionou para aquela mãe lá pode não funcionar para gente em casa. Então, não dá para, né, para se espelhar completamente, e esperar, né, que a gente consiga fazer igual a qualquer pessoa à nossa volta. Cada um tem suas dificuldades e às vezes a gente nem fica sabendo o que acontece, né, de pior né, na vida de cada um. Então, eu acho super complicado, né? Eu acho que a gente tem que fazer sábias escolhas na hora de seguir alguém no Instagram. Eu acho que perfis que nos enriqueçam é muito legal, mas assim,
se for para ficar vendendo imagens de perfeição, eu acho que é uma Até furada. porque é muito publicidade. A pessoa te diz aquilo que você precisa, você dá 2 cliques, ela tá vendendo uma fralda, ela tá vendendo um Clear Blue, ela tá vendendo alguma coisa. Ela está lucrando com a sua dor. É Sim, importante, né? Esse é um exato. fenômeno das redes sociais. As pessoas lucram com a sua vulnerabilidade, com a sua dor, né? É o capitalismo um pouco, né, a gente Você transformar. vê esses efeitos, na autoestima das pessoas que você, enfim, atende e Sim, o tempo inteiro, né, e não só mães, aí a gente não só pode mães, ampliar né. isso, né, para praticamente todo mundo, né. A gente ainda não tem, eu acho, a dimensão do quanto as redes sociais nos subjetivam, né, e que efeitos têm, né, e eu acho que a gente fala muito, né, do algoritmo e de como ele vai coletando informações nossas, né, que a gente Uhum. não necessariamente gostaria de compartilhar. Só que outra coisa que ele coleta são informações inconscientes, né? O que a gente gosta de clicar, o que nos interessa, o que nos mobiliza, isso tudo também, eles estão coletando coisas que a gente nem sabe sobre a gente. Né? É muito perigoso isso, né? E eu não sei quais são os efeitos, talvez a gente vá saber na próxima geração, ainda próxima, não sei, mas é preocupante. E como é que você lida com isso profissionalmente? Qual é o conselho que você dá ou como você direciona a pessoa a entender a própria subjetividade e individualidade? Então, é difícil, assim, porque eu acho que a gente está muito viciados já. É difícil a gente encontrar alguém que não tenha rede social hoje em dia, né. Então, assim, é o conselho que eu já dei, acho que várias vezes hoje, né, que é: "Cuidem quem vocês vão seguir", né. A gente não precisa seguir essas influencers da moda, né, essas pessoas que estão aí vendendo um monte de coisa, que estão vendendo uma vida perfeita. Eu acho que isso é muito perigoso, né, porque a gente entra nisso e a gente não se dá conta dos efeitos que isso tem na nossa vida, ou a gente demora muito para se dar conta. Então vamos seguir primeiro amigos, né, rede social não era para ser uma coisa social, né, da gente conversar com as pessoas que a gente gosta, saber como é que tá a vida do, né, do nosso amigo, poder participar mesmo à distância da vida das pessoas. Eu acho que falta a gente resgatar um pouco isso, eu não sei nem se tem espaço ainda para a gente poder fazer esse resgate, hoje em dia. Monetizar menos e conectar mais, né, de É, forma mais orgânica, né. sim. E então eu queria que você deixasse um conselho ou alguns conselhos para as mulheres que estão prestes a se tornar mães ou que estão se preparando para entrarem nessa jornada que pode ser fácil, pode ser difícil. Como se preparar emocionalmente, mentalmente, eh, para a maternidade e os desafios que essa fase tão importante, né, e tão transformadora gera. Então, primeiro eu queria, antes de começar, né, dizer que eu acho conselho muito complicado, né, psicanálise tem Uhum. um pouco um receio com os conselhos, porque é difícil a gente a psicanálise ela olha muito para o singular, e quando a gente dá um conselho a gente generaliza, ou a gente supõe que a gente sabe, né, mais da vida do outro que o outro. Eu estou dando um conselho para gente que eu nem conheço, que eu não sei nada, né, da vida da pessoa. Isso posto, eu vou tentar, né, ser bem geral, assim, no que eu vou falar. Uhum. Acho que a primeira coisa é entender que a maternidade vai doer, né, vai doer no corpo e vai doer na alma, né. Ela dói porque a gente reabre feridas, a gente revisita a nossa infância, as nossas feridas infantis, né, e às vezes a relação com os nossos pais também. Isso pode ser muito curativo, porque assim, na medida em que meu pai, minha mãe me ajudam a cuidar do meu filho, eles podem reparar antigas feridas de cuidados que eu acho que eu não tive, por exemplo, né? Mas também pode ser um momento de ruptura, né? De eu não conseguir suportar isso, de eu invejar o meu filho também por ter um cuidado que eu não tive da minha mãe, por exemplo,
né? Ou então de eu não suportar, né? De ser uma mãe invasiva, né? Um pai invasivo, que não me deixam exercer minha maternidade, não me autorizam como mãe, enfim, né? Mas é uma experiência que dói, né? Em primeiro lugar. Segundo, assim, a gente não vai amar cada instante da maternidade, como as pessoas costumam vender, né, essa ideia de realização total da mulher na maternidade. Não, né? A gente é ambivalentes, isso é da nossa constituição, do ser humano, né? Não existe um sentimento puro, né, de amor. Ele vem misturado com um monte de coisa. Então, vão ter momentos muito difíceis, né? Vão ter momentos muito legais também. E a gente vai ter que aprender a circular isso tudo e a suportar também, né? Não ser mães perfeitas, né? Então a gente vai ter que se permitir falhar, a gente vai ter que aprender a pedir ajuda também. Isso é, acho que é talvez o maior conselho que eu queria deixar, né? Aprenda a pedir ajuda e a aceitar essa ajuda, né? Construa uma rede de apoio, né? Quem puder, quem tiver pessoas próximas, nem sempre é possível, mas assim, quando não é possível, às vezes a gente precisa pagar uma rede de apoio, né? Uma babá, enfim, alguém que ajude, porque ninguém aguenta ser mãe sozinha. Não, não existe também isso. Ninguém cria um filho sozinho. A gente precisa de pessoas à nossa volta. Eu acho que isso também ressoa com diversas outras esferas da nossa vida, né? O aprender a pedir ajuda, né? Uhum, E ter amigos e confiar em pessoas, a gente tende a querer resolver tudo sozinho e isso não existe, isso pesa demais. uhum. eh, e isso acaba se refletindo na maternidade que também, como em outras esferas da nossa vida, né? É, como tu bem disse, não são só as mães que sofrem disso, né? Porque a gente vive uma cultura muito individualista, que a gente tem que dar conta de tudo, e a gente esquece que não é possível. Não é bem por aí. Então, antes de encerrar com você esse bate-papo que foi super legal, é meio clichê de mulher para mulher, mas é legal quando tem um bate-papo, porque assim, entre mulheres que conseguem compreender um pouquinho, né? Eu não sou mãe, mas eu compreendo as expressões sociais sofridas e sofro também, né? Quando é que você vai ser? Por que que você não é? E nem as pessoas não sabem da minha vida, não sabem se eu posso, se eu não quero, Uhum, mas enfim, então é bom conversar com alguém que entenda as feridas e que é tão empática. Eu queria dizer que você é uma pessoa muito empática e que isso deveria ser regra para quem segue a sua área, mas infelizmente não é. Então, adorei conversar com você. E aí, eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal te seguir e descobrir um pouquinho mais sobre você e o que você tem a dizer. Fala aí pro então, pessoal. o meu Instagram é @fernandapsicanalista. E quero te agradecer, também o nosso bate-papo. Foi muito bom, espero que contribua com alguém, né, com as mães que estão aí nos ouvindo, né. Espero que a gente consiga ajudar alguém, né, pelo menos, lançar uma luz para alguém que esteja em sofrimento. E é isso, obrigada pelo convite. Então, pessoal, o Highcast de hoje fica por aqui, às quartas, todas as quartas. Nós assistimos o Highcast e semana que vem tem mais. Tchau, tchau.